Esta é uma reunião de estudo do Centro Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Centro Espírita União Espírita Allan Kardec. União Beneficente Allan Kardec. Localizado em Dourados, na rua Ivinhema, número 5.565. 5.565, no Jardim Monte Líbano. Isso. Bom, nós estamos estudando às sextas-feiras, a partir das 7 horas, o Livro dos Espíritos. E já estamos na questão 90. Não, são na página diferente ordens dos espíritos, né, João? Tá, qual que é o número da questão? É 97. Tem a 96 e 97, que acho que nós... Nós já estamos estudando as questões 96 e 97. Diferentes ordens dos espíritos. Bom, como nós estamos em poucos participantes, eu vou pedir para o meu pai fazer a prece inicial. Orlando? Tá bom. Então, nós vamos, neste instante, fazendo um pequeno silêncio, deixando com que a nossa mente, o nosso coração, esteja ele voltado para o estudo dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, pela qual a gente precisa aprender muito mais, né? Pela qual nós precisamos soletrar as perguntas contidas dentro do Livro dos Espíritos, para que se torne mais fácil as nossas vidas espirituais, né? E dentro da doutrina espírita, que a gente ama de paixão. Pedimos, neste instante, assistência dos benfeitores espirituais, dos espíritos amigos, que possa derramar sobre nós a paz, a luz, a misericórdia e a inteligência, para que a gente possa abrir a nossa mente, a nossa cabeça, para assimilar mais as questões contidas no Livro dos Espíritos. O Senhor nos abençoe, nos ilumina e nos dê aí minutos de muita sabedoria, muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Tio Odilon. Olá, boa noite a todos e a todas. Aqueles que estão presencial não, mas online, né? Agora, aqueles que vão assistir futuramente no YouTube, que nós vamos colocar esse estudo na nossa playlist lá do estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião de estudo dessa noite de O Livro dos Espíritos. Então, nós estamos fazendo a parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E nós vamos fazer hoje o capítulo 1, né, que nós já começamos, que é dos Espíritos. Ele vai da pergunta 76 até a 131. E nós fizemos até a 96, né? Mas nós vamos repetir hoje a 96, que ela é uma sequência, e depois nós continuamos na 97.
Poderia o Orlando, já que ele está com o livro aposto aí, poderia ir para nós a 96, Orlando? Eu leio. A Zilei, então. Pois a Iguais 97 fica por Orlando. São iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia? Hierarquia. São diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aí nessa questão, eu acho que ficaria bem assim se a gente colocasse assim, todos nós fomos criados iguais perante Deus. Perante Deus, não. Todos nós fomos criados iguais. Simples e ignorantes. Hã? Simples e ignorantes, né? É a definição do Livro dos Espíritos. Aí nós recebemos de Deus o livre-arbítrio, a inteligência, que não pode, eu acho que um receber mais, outro menos. Todos receberam a mesma proporção de inteligência. E temos o instinto, né? São as 3 características que predominam a nossa vida, né? Agora, por a gente ter a liberdade de fazer aquilo que bem entender, a gente uns parte para fazer uma coisa que não é correta, outros partem para fazer o bem, outros saem da linha, não é? Outros demoram mais a evolução porque não utiliza a inteligência que ganhou de Deus, ou então utilizou ela para fazer o mal, não é? E aí, então, depois que a gente recebe um corpo físico, e a gente vai tendo essa reencarnação, a gente vai mudando, cada um vai ficando em diferentes graus evolutivos. Eu penso assim agora, não sei se eu coloquei bem as palavras. Né? Tá certo, mas eu entendo que é assim mesmo. Criaturas de todos os tipos na Terra. Nós somos criados em diferentes épocas também, né? Em diferentes momentos. Daí, então, as diferentes classes também dos espíritos. Alguns já evoluíram bastante, outros menos. Isso aí também, né? Outros estão sendo criados ainda, né? Outros estão sendo criados ainda, porque Deus nunca para de trabalhar, né? A criação dele é contínua. Então, nós temos diferentes classes dos espíritos, é o que diz a resposta. Verdade. Conta do que o Orlando disse mesmo, do livre-arbítrio, alguns evoluem mais rápido, outros mais lentamente, mas todos nós estamos no caminho, né? Tem uma música até espírita que diz assim que um dia todos nós seremos anjos, quer dizer, um dia todos nós vamos chegar à classe máxima do espírito, né? Que é espírito puro. Né? Todos nós temos... o tempo, esse é longo, né? Nós temos a eternidade pela frente para trabalhar. Vamos para a questão 97, então. Já que o Orlando não fez a 96, pode ser a 97, Orlando? Olha, eu vou ler para o André. Tá bom. Tá bom, André? Um pouquinho mais longa. Tá bom, André? Tá bom. Então, André, a pergunta é a seguinte. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas, como barreiras, né? De sorte que as divisões, porém, Amanda já tá podem ser multiplicadas e pronta, restringidas livremente, todavia, considerando seus caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, lá em cima, né? Os puros espíritos. Formam a segunda. E os que chegaram
ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predominam. Pertencerão à terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracterizam. Eis o que os caracteriza. Você entendeu, Dedé? Eu entendi. Eu entendi. Mesmo eu lendo mal? Hã? Mesmo eu lendo mal do jeito que eu li? Não, mas o senhor leu de uma forma que dá para entender, sabe? É. A pergunta 97, né? É. Ela é interessante porque Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se os espíritos eles podem ser classificados em uma ordem evolutiva. Determinada. E aí, Determinada, né? é uma ordem determinada, né? São classificados em 3 tipos. Aí ele obtém como resposta que sim, que pode. E eu acho isso aí interessante, porque está coerente com o começo do Livro dos Espíritos, quando nós estávamos estudando os atributos do Criador de Deus. 3 tipos. Os 3 tipos, né? Nós temos 3 tipos principais. Mas esse aí Mas, na verdade, nós temos centenas de outros tipos. Eles variam, mas tem e gradações entre eles, né? É. Porque, assim, sabe, gente, O livro no 90. Eu vou colocar aqui para todos verem um desenho aqui que ele mostra essa classificação, que acho que até fica melhor para a gente entender. Em forma de pirâmide. O André não tá enxergando, mas a gente vai descrever para ele. Então, foi colocado aqui em forma de pirâmide, um desenho. Então, na base da pirâmide está a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Imperfeitos. Isso. Na segunda ordem, que está no meio da pirâmide, está os espíritos bons. Bons. E no topo da pirâmide, a primeira ordem, espíritos puros. Nós vimos naquela questão lá inicial desse título que existem infinitas classes, tá lembrado? Entre uma e outra. Que são... Essa aqui é uma classificação assim que foi colocada assim, de uma forma didática, né, para a gente melhor entender. Mas existem assim, infinitas classificações dentro dela. E aqui nessa mesma pirâmide, ele já dá algumas indicações sobre cada ordem, né, de espíritos, são primeira, segunda e terceira ordem, quais são as características principais. Então, por exemplo, os espíritos imperfeitos, ali diz, o mal predomina. Né? Os espíritos imperfeitos, então, mal predomina. Tem mais mal do que bem, né, onde eles convivem. Espíritos bons, o bem predomina. E os espíritos puros é aquela comunhão com Deus, tá? Aquele que está bem próximo de Deus, né, cumprindo a lei de Deus, né, na sua forma mais plena. E depois tem algumas também características, né,
do mal que tem, por exemplo, nos espíritos imperfeitos. Então, o espírito perfeito ele tem maledicência, tem a vingança, a inveja, o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a falta de fé, intriga, ignorância, ódio, ciúmes, e por aí vai, né? Raiva. Então, tudo isso está nos espíritos imperfeitos. E nos espíritos bons, que é a segunda ordem, tem a bondade e o desejo do bem. A gente pode estar no segundo, mas tem alguma coisa do terceiro, tipo ali. Eu diria que nós estamos no terceiro. Nós até não fazemos o mal, né? Mas a gente tem ele dentro da gente muito forte, né? Acho que nós estamos passando nós segundo, mas ainda estamos no terceiro. Eu acho que pelas nossas... A gente está no terceiro mesmo. Orgulho. A gente tem... Todas essas coisinhas aí a gente tem, assim, numa escala talvez variada, né? Tem alguns que têm mais orgulho, outros têm menos, um tem mais vingança, outro tem menos. Acho que é mais ou menos assim, né? Mas quando a gente vai... Diga. Em que colocação que o senhor poria os espíritos elementares? Elementares? Defina para mim elementares. É aqueles que estão no começo da pirâmide, na base, é isso? Aquele que é o elementares, aqueles da natureza, é isso? Os elementais aí? Ah, tá. Os elementais ligados à natureza. Então, aqui nesse estudo, André, nessa classificação, ele mostra assim que os espíritos eles não estão presos a uma ordem, assim, né? Tem aqueles que estão assim, são bem imperfeitos. Tem aquele que, mesmo dentro dessa linha da ordem do imperfeito, ele está mediano. E tem aqueles que são imperfeitos, mas já estão mais próximos dos bons. Então, existe assim muitas outras classes dentro dessas ordens. Por isso que eu acho que o André está certo quando ele falou dos espíritos da Umbanda, da Quimbanda, né, e outras linhas aí. Então, a gente não dá para a gente falar assim, não, é nessa classe, né? Há um entendimento assim mais geral, mas é para nós entendermos, né, essa classificação didática que é colocada aqui. Mas nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essas classificações. Isso aqui Edilon, deixa essa pirâmide aí, porque nós ainda vamos falar da segunda ordem, vai perguntar aqui, viu? Sim, na próxima questão, por exemplo, tem um pouco mais sobre ela. Mas nós temos outras pirâmides aqui com mais detalhes também, que eu vou colocar depois. Então tá. É muito bom isso aí, viu? Então, vamos lá, próxima pergunta. Quem que pode fazer para nós? Então, nessa pergunta, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Nessa terceira ordem. Sim, né? É verdade. Tem alguém que quer complementar, quer colocar mais alguma coisa, né? Tem razão. Eu acho. Agora é a 98, né? A pergunta 98. Isso. Quer ler? Espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, tem o poder de praticá-los. Tem o poder de praticá-los? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros sabedoria e bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Por que tem que sofrer provas? Se eles possuem... Então, todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, aqui ele está falando o quê? Da segunda ordem. Qual que é a segunda ordem mesmo? É aquela que está no meio da pirâmide, não é? Amarela, né? Espíritos bons, não é a segunda ordem? Que o bem predomina, que tem a bondade, que tem o desejo do bem.
E aí ele fez uma pergunta em cima dessa segunda ordem. Se esses espíritos da segunda ordem, que desejam eles desejam apenas o bem, eles têm o poder de praticar esse bem? Essa que é a pergunta. Eles conseguem praticar todo o bem que eles têm o desejo de praticar? Não. Aí a resposta é não, né? Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. É a resposta. Então, aquele, inclusive, ele apresenta três características que eles têm, né? Esse espírito. Tem alguns que é mais ligado à ciência, outros mais ligado à sabedoria e outros mais à bondade. Então, cada um dentro dessas classificações que eles têm um domínio maior, eles teriam assim mais condições, mais poder de fazer o bem, né? Mas varia de acordo com. Então, nós temos espíritos assim que eles são mais voltados para a ciência. Outros são aqueles mais bondosos, né? Mas não têm assim tanto domínio da ciência. E tem aqueles que são sábios, aqueles voltados mais para a filosofia, para a questão consciencial. Então, todos os três, né, eles têm essa capacidade de fazer o bem, mas não total, porque eles não têm o domínio do conhecimento de tudo. E eles ainda têm que sofrer provas, eles ainda passam por provas, né? Então, eles não estão isentos das provas. Tá certo? Alguém quer comentar? Eu entendi. Eu entendi. A gente vê, por exemplo, o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele era assim um espírito, uma pessoa que caçava os cristãos, né? E era vingativo, ele achava que estava certo. Aí, quando ele viu Jesus, imediatamente ele mudou a condição de vida dele, mas ele nunca os erros deles não foi totalmente apagado, né? Ele realmente o que ele fez, né, estava lá na balança, né? Provavelmente ele teve que sofrer muito para poder resgatá-los. Não tanto quanto ele levaria para resgatar, mas alguma coisa ele teve que resgatar. Então, eu acho que todos nós temos alguns resgates para fazer, mesmo mudando o pensamento, as atitudes, né? A gente tendo um outro grau de conhecimento, mas eu acho que os débitos a gente tem que quitar ele. Aí você pode quitar trabalhando, pode quitar sofrendo, né? Mas o sofrimento faz parte. São provas, né? Quem vai ler a outra? 99. 99? Quem pode ler? 99. Pode ser. O Dilon já explica para nós. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Olha só. Uma pergunta, hein? Os da terceira ordem. Não, peraí. Sim. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal e nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, os estorvados, mais perturbadores do que malignos. Estouvados. Mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar
e causar pequenas contrariedades de que se riem. É isso. Então, eu vou ter uma outra pirâmide aí para a gente analisar. A mesma ordem, né? Só que aqui ele também está mostrando as classes dos espíritos. Tá vendo? Então, nessa terceira ordem, tem 5 classes. Tá vendo? Ali do lado direito, 5 classes. A sexta, sétima, oitava, nona e 10ª classe. Batedores. Então, Kardec ele classificou. O Orlando, que trabalha na Junta Mediunidade, a Zi também, né, o André, quando fala dessas classes aqui, eu acho que vocês conseguem identificar bem, né? Ó, por exemplo, sexta classe, batedores e perturbadores. Perturbadores. Já deve estar lembrado, né? Quais são aqueles espíritos que se comunicam lá no centro, que são os batedores e perturbadores, né? É. A 7ª classe, neutros, foi dito aí na resposta também, né? É aquele que não faz nem mal nem bem, né? São neutros. A 8ª classe é aqueles que é o sabereta lá, que sabe tudo, é o pseudo-sábio. Pseudo-sábio. Isso, aqueles que vêm lá, tudo que você pergunta, ele tem resposta. Só que você não pode confiar que... eles colocam algumas verdades no meio de algumas coisas que não são verdades. Esse é o pseudo-sábio. Ele não se furta de responder. Se quer saber qualquer coisa, ele responde. Só que você não pode confiar. E a 9ª classe é os levianos, né? Que às vezes a gente classifica também como zombeteiro, lembra? Eles não são maus, né? Mas eles gostam de graça, né? De fazer brincadeiras, faz algumas estripulia aqui e ali, não é isso? Os levianos, os zombeteiros. E tem a 10ª classe, que é os espíritos impuros. A gente poderia entender os impuros, aqueles que já têm alguns vícios morais dentro deles, né? Ódio, desejo de vingança, algumas coisas mais complicadas, né? Dentro deles. Então, aqui ele diz assim, ó, predomínio da matéria sobre o espírito. Então, esses espíritos, eles estão muito ligados à questão material. Embora eles estejam desencarnados, eles utilizam da matéria, das energias, né? Eles se alimentam, eles se comprazem com a bebida, muitas vezes, com os vícios de droga, com a questão do sexo. Embora eles estejam desencarnados, mas eles têm todas essas vontades, esses desejos, né? Alimentação. Eles estão ligados. Nas obras de André Luiz, inclusive, narra algumas situações dessas. Né? No livro Missionários da Luz, por exemplo, tem um capítulo lá que mostra eles absorvendo a energia dos alimentos, quando uma família está se alimentando. Então, eles têm essa ligação muito forte ainda com a matéria, essa dependência da matéria. Eles têm uma propensão ao mal. Né? Como é que a gente sabe que tem propensão ao mal? Por exemplo, se eu sou provocado, eu consigo ficar quietinho, ficar tranquilo, ser paciente, ou qualquer coisinha eu sou pavio curto. É uma propensão para o mal, não é isso? Quero vingança, não aceito desaforo, tenho inveja, tenho ciúmes, às vezes sou egoísta. Né? Como é que é isso? Então, essa propensão para o mal, eu diria que é esses sentimentos, né, que a gente leu lá naquela outra pirâmide, né, de inveja, orgulho, que está mental. Ignorância, orgulho. O que é a ignorância que ele fala aqui? É ignorância de ignorar mesmo, de falta de conhecimento. São espíritos que não têm pouco estudo. Desconhece. Desconhecimento. Que às vezes a gente confunde a ignorância com aquele que é meio atrapalhadinho, né? Que é zangado. Não é esse tipo de ignorância que está falando aqui, não. Aqui está falando de ignorar mesmo.
o orgulho, o egoísmo, né? E todas as paixões que eles são consequentes desses vícios morais. A gente confunde ignorância com brutalidade, né? Isso, exato. Verdade. Mas não é isso, não. Eles ignoram de desconhecerem mesmo. Exatamente. Ilon, Então, ó, eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Quando eu leio essas questões aqui, eu percebo assim que eu tenho muito disso aí. Você vê até a questão do Deus mesmo. Nós compreendemos Deus? Veja a dificuldade quando nós estudamos o início do Livro dos Espíritos para entender Deus. Falta-lhe um sentido para entender. Nós ainda não temos a compreensão de Deus. Nós ainda confundimos o amor, por exemplo. Nosso amor é muito apegado. E amor apegado não é amor. Não é não? Amor apegado é posse. é doentio. E a gente ainda tem esse tipo de forma, né, de amor. Até tem uma frasinha aqui que eu guardei aqui, ó. No amor não há medo. Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso aqui é da Bíblia, do João, né? 1 João, né? Que é o livro 1 do João. Capítulo 4, versículo 18 da Bíblia. Então, o amor é isso. O amor não há medo. E nós temos medo, não temos? Não temos medo de perder aquilo que a gente ama? Não é? Nós temos medo. Nós temos medo de que mude, nós temos medo da pessoa não nos amar mais. Né? Então, a gente ainda está aprendendo essa questão, por exemplo, do amor. Nós ainda não sabemos o que é o amor. Nós ainda estamos no caminho, né, do aprendizado dessa questão. Então, essa terceira ordem é predomínio da matéria sobre o espírito. E apresentam ideias pouco elevadas. É difícil para a gente, às vezes, aceitar isso, né? Porque, como nós estamos numa classificação dessa, a gente já, não, mas como é que eu posso ter ideia um pouco elevada? Eu tenho a ideia elevada, eu estudo o Evangelho de Jesus, eu estudo a doutrina espírita, né? Não tem, minhas ideias são elevadas, sim. Até nisso está o nosso orgulho, né, não? Eu me acho. Diz que na Terra todos nós somos orgulhosos, todos. Isso. O orgulho é a chaga ainda, o orgulho é egoísmo, né? Kardec sempre lembra. O orgulho, né? O tamanho, porque tem gente que é muito orgulhoso, outros é menos, e aí vai por tamanho, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão do... Eu queria perguntar para você, Dilon, que é o nosso mestre. Ufa, sou nada. Eu queria perguntar para você, desses de 6 a 10, que classe que nós estamos? É difícil a gente saber, né? Porque a gente tem um pouco de cada. É um pouco. A gente é um pouco sábio. Tem momentos que eu sou bastante assim preguiçoso, daí eu estou no neutro, né? Tem hora que eu fico criticando ou me posicionando assim, de forma muito radical. Eu estou na classe dos perturbadores, né? Tem hora que eu fico fazendo bullying com as pessoas, gozação, aquela questão toda, então estou no leviano. Tem hora que eu fico com ódio danado, né? Aquele ressentimento de uma pessoa que me fez alguma coisa, que eu acredito, fico desejo de vingança, ou às vezes eu não perdoo, aí eu estou nos impulsos. Então, é uma mistura, por isso que ele diz, né, que existe assim, infinitas. Eu acho que não dá para se falar assim, é tal, né? Tem uma predominância daquele tipo, mas não é só aquilo, nós temos um pouquinho de tudo. Eu também acho. Eu acho que é um pouco de tudo. Um pouco. O que você acha, André?
Eu acho que o senhor está certo, tio Odilon. Nós temos um pouco de tudo. Igual a gente não faz um mal assim, né? Mas a tendência nossa é para a imperfeição, né? Mas a gente corrige muito e às vezes até erra. Porque não existe A gente não muda. espírito puro em terra impura. É isso, sabe? Por exemplo, a condição nossa de pureza nós só atingiremos quando nós reencarnarmos num planeta melhor. Será? Entendeu? Não, Isso mas aí, André, e por que o Chico encarnou aqui? Por que Jesus encarnou aqui? Mas aí Nós encarnaram aqui? dá uma amostra para nós como que é o bem, né? missão. Eles Uma vieram missão. aqui, eles desceram aqui no planeta Terra a título de missão. A madre. Eram missionários. Madre Teresa de Todos Calcutá, esses aí. Teresa de Calcutá. Irmã Dulce, Divaldo Franco, Não, de falta eu ainda digo que ele ainda está no nosso. Raul Teixeira. Tá Eu diria assim, né, que Jesus Cristo, poderíamos assim, entender que ele está no primeira ordem, né? Esse Jesus já está lá no primeiro. Agora os demais não, os demais eles estão assim, esses que a gente assim, a gente vê assim como de certa forma até como modelo, né, como foi citado aqui Chico Xavier, Irmã Dulce, né, Madre Teresa, talvez ele esteja entre a terceira ordem e já indo para a segunda ordem, né? Ou talvez já totalmente dentro da segunda ordem, alguns deles, né? Não, eles têm a predominância do bem dentro deles. Não, esses espíritos aí estão na segunda ordem, Dilon. Então, provavelmente estão na segunda ordem, diz o Orlando. E eu entendo também que é possível. Vamos analisar, então, a segunda ordem, para a gente entender um pouquinho. A segunda ordem diz assim, predomínio do espírito sobre a matéria. Então, eles estão mais envolvidos com as coisas espirituais. Então, ele não dá importância para o dinheiro, tanto assim, né? Não tem apego. Não é que ele não dá importância, não tem apego ao dinheiro, não tem apego às pessoas. Fala, não, esse filho é meu, não pode levar dinheiro, não pode nem viajar, né? Esse apego, acho que eles não têm, né? Com pessoas. Com a questão da alimentação, né? Dos cuidados da propriedade, eles não têm esses interesses. Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, eles estão mais envolvidos em tesourar tesouros no céu, que é aquilo que o Cristo falou. Né? Eles não têm essa propensão para ficar ligado tanto à matéria. E o desejo de fazer o bem, desejo de fazer o bem. Aqui não está dizendo assim que ele faz o bem o tempo todo, mas pelo menos ele tem o desejo, né? Então ele busca fazer o bem, ele está sempre querendo fazer o bem. E é o exemplo, né, que nós vimos no Chico Xavier, por exemplo, né? Ele está sempre fazendo bem. A Irmã Dulce, né, que nós vimos no filme lá, a Madre Teresa, né, está sempre desejando e fazendo bem, né? E fazendo mesmo, desejo faz o bem, mas igual eu tenho esse apego aos meus filhos, que é meu, e aquele cuidado, e aquela coisa, e não abro mão. Isso aí já é um erro, né? Eu não diria que é erro, Zi. Ainda nós estamos naquela faixa, assim, né? Eu acho que não está nada errado, está tudo certo. Só que a gente ainda está, né, trilhando ainda nessa sintonia, né? A minha sintonia é essa, né? Eu faço as coisas dentro daquilo que eu sei fazer, que eu posso. Eu ainda não tenho condição de fazer diferente. Mas se eu for analisar o meu passado, eu já avancei muito. Hoje eu já estou bem melhor do que ontem, não é? Obrigado por isso que o senhor falou. Eu vivo insistindo com a minha mãe para fazer minhas vontades. E ela vai aproveitar. E ela se nega a fazer, sabe? Coitadinho, se soubesse.
É tão maltratado, né, Zi? Ele não dá sossego para ela. Eu sou uma mulher disciplinada. Ele tem que dar o deixo. Então, ainda ficando na segunda ordem, ó, nós temos 4 classes na segunda ordem. Lembra que eu falei na terceira ordem, nós temos 5, né? Aqueles batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábio, levianos e impuros. Esse é na terceira ordem. Na segunda ordem, tem 4 classes. Então, tem a segunda classe, que é os espíritos superiores. A terceira classe, que é espíritos de sabedoria. E a quarta classe, que é espíritos sábios. E a quinta classe, que são benevolentes. Então, são as 4 classes que Kardec aqui colocou, né, para a gente melhor entender. Não quer dizer que é a mesma situação da terceira ordem, né? O que é benevolente não quer dizer que ele não tenha sabedoria também com ele, né? Um pouco de sabedoria. O que eu sabe também é bom. Então, eles estão, assim, né, entre uma classe e outra, né, eles têm um pouquinho de tudo. Eles estão caminhando o quê? Para a primeira ordem, que essa é a segunda ordem, né? Cadê o mouse, mãe? A primeira ordem, que é a dos puros. A primeira ordem só tem uma classe, chama puros. Pronto, primeira classe. Primeiro puro. Até colocou um diamantezinho ali, puro, ali, né? Um desenho ali do lado direito. É os que já alcançaram a perfeição. Então, são o quê? Espíritos perfeitos. Esses são os puros. Né? Então, só rememorando, nós temos, então, 3 ordens e 10 classes de espíritos. Em cada ordem tem um número de classes. Então, na primeira ordem tem uma classe só, que é espíritos puros. Na segunda ordem tem 4 classes. E na terceira ordem tem 5 classes. Certinho? Certinho. Me dá muito Bom, tristeza. o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos com 47 minutos de live e a questão número 100 não é uma questão, é uma dissertação. Ela é bem longa mesmo. A gente poderia... como nós vamos retornar daqui a 3 semanas, a gente pode pensar como nós faremos ela, né? Se a gente faz alguém faz uma preleção a respeito, né? Ou então a gente faz do jeito que nós fizemos hoje mesmo, né? Que essa troca, né, de informação, que eu achei muito bom. A gente troca experiências. Porque eu penso assim, isso que nós estudamos hoje ainda não foi totalmente explorado. Todos nós e todos vocês aí têm conhecimentos, né, através até da mediunidade, do estudo mesmo da doutrina espírita, dessas questões aqui para poder ilustrar e até trazer alguns exemplos para nós, né? Eu posso ficar responsável por essa questão 100? Opa, excelente! Aí a gente acha um áudio a respeito dele, né? E daí vocês... Muito bom, eu acho excelente. O que você acha, Orlando? Bom. Aí fica para a semana de janeiro, né? Primeira semana de janeiro, sexta-feira. É porque agora nós vamos ter um recesso, né? Nós vamos ter 3 semanas de intervalo. Eu queria que essa pirâmide, aquele outro quadro que você mostrou ali do amor, mandasse para mim dessa forma, que eu vou mandar tirar uma cópia. Mando sim. Eu vou estudar para uma palestra. Ele está em PowerPoint. Você quer que eu mande o PowerPoint completo? Que daí você já vê todas as imagens. Sim. Então tá, eu mando para você sim. Seria bom. Na hora que a gente encerrar aqui, eu já coloco no WhatsApp. Tá. Então tá. Então, eu acho que já pode devolver a palavra para o André, né? Nós já vamos caminhando para o encerramento da nossa noite. Foi muito, muito boa. Foi Gostei mesmo. muito. Eu também. Obrigado a todos, a todas. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos reservar um tempinho para nós mesmos, meditarmos naquilo que aprendemos aqui na noite de hoje. Eu vou encerrar como sempre encerro,
com o Pai Nosso do Chico. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, de pão espiritual. Abençoa-nos, Senhor, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Que assim seja. Que seja fluidificada essas águas, quem pôs. Eu peço que sejam fluidificadas as águas que foram colocadas próximas aos computadores, para que ao bebermos tenhamos uma melhora na nossa situação de saúde mental, do corpo e da alma. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que assim seja, muita paz. Deus abençoe a todos nós. Gratidão. Eu que agradeço, Senhor, por estar nos ajudando também. Nos esclarecendo. Então, vai ser dia 6 Dia 6, né? 6 de janeiro. Muito bem.